Jesus coming back will be the answer to her sorrow's cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here be right. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years and no tender end. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up. Get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our Lord is coming back. Yes, our Lord is coming back. Satan will be bound 1,000 years. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. The Bible says so. Our Lord is coming back to earth again. Just as sure as the sun gets a little closer to you, could not hide that life nowhere. You could cover it over with a rock. Did you ever notice when you lay your concrete in the wintertime? Where is the grass the thickest in the spring? Right around the edge of the concrete. Tão certo quanto o Sol chega um pouco mais perto da Terra para trazer um raio mais quente, não se poderia ocultar essa vida em parte alguma. Você poderia cobri-la com uma pedra. Já notou quando você assenta concreto no inverno, que é onde a grama fica mais espessa na primavera? Bem, na borda do concreto. Why is it? It's that life that's beneath the rock. When the sun begins to bathe the earth, you can't hold life. It'll find its way out from under the concrete and stick its little head up to praise God. Because the sun is the resurrection, the S-U-N is the resurrection of all botany life. You can't hide it as long as the sun shines. Por que é assim? É aquela vida que está embaixo da pedra. Quando o sol começa a banhar a terra, não se pode reter a vida. Ela irá encontrar como sair debaixo do concreto e erguer a cabecinha para louvar a Deus, porque o sol é a ressurreição. O S-O-L é a ressurreição de toda a vida botânica. Não se pode ocultá-la enquanto o sol brilha. The S-O-N seems to be many times far away. But when he begins to shine, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and every life, no matter where it's buried, how deep, how far in the waters or in the sands and the rocks, it'll rise to the glory of God. O F-I-L-H-O parece estar muitas vezes distante, mas quando ele começa a brilhar, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas. E toda a vida, não importa onde esteja enterrada, quão fundo, quão distante, nas águas ou nas areias, nas rochas, ela ressurgirá para a glória de Deus. Because God is expressing to us, showing us just what He's doing. His purpose is to show us through the flowers, through the sun, through the trees, through all life, that He is the resurrection and the life. God resurrects His life when it serves His purpose. Porque Deus está expressando a nós, mostrando-nos exatamente o que Ele está fazendo. Seu propósito é nos mostrar, através das flores, através do sol, através das árvores, através de toda a vida, que Ele é a ressurreição e a vida. Deus ressuscita sua vida quando ela cumpre o propósito dele. And if the flower serves its purpose and God has a resurrection for the flower, how much more for our sister who served her purpose in life? God has a resurrection for those that serves their purpose. We can find our purpose and then
serving. E se a flor cumpre o seu propósito e Deus tem uma ressurreição para a flor, quanto mais para nossa irmã que cumpriu o propósito dela em vida. Deus tem uma ressurreição para aqueles que cumprem o propósito deles. Nós podemos encontrar nosso propósito e então cumpri-lo. These little flowers, you might ask about them. They are here this afternoon to serve a purpose. That's what these flowers, God had them for, to serve a purpose. On and on it could go. Estas florzinhas, você pode perguntar a respeito delas. Elas estão aqui esta tarde para cumprir um propósito. Foi para isso que Deus fez estas flores, para cumprir um propósito. Poderia continuar sem parar. If you notice, these flowers are not all the same color of flowers. They different in color, showing that God is a God of variety. He likes different colors. Mixing it together makes a bouquet that He loves. God, a God of variety. He has His white flowers. He has His red flowers and His all colors of flowers, and putting them together serves His purpose. Se você notar, estas flores não são todas da mesma cor de flor. Elas diferem em cor, mostrando que Deus é um Deus de variedade. Ele gosta de cores diferentes. Misturando-as, forma o buquê que Ele ama. Deus, um Deus de variedade. Ele tem suas flores brancas, Ele tem suas flores vermelhas, e todas as cores de flores, e elas juntamente cumprem o seu propósito. He has big mountains and little hills and plains. He has deserts. He has seas. He has the oak tree, the palm tree, everything blending together in its place where God, the God of all nature, can live and enjoy His being as living in His creatures and time that's serving His purpose. Ele tem grandes montanhas e pequenos montes e planície. Ele tem desertos, ele tem mar. Ele tem o carvalho, a palmeira. Tudo combinando com o seu lugar onde Deus, o Deus de toda a natureza, pode viver e deleitar seu ser conforme vive em suas criaturas no tempo que estão cumprindo o seu propósito. If He thinks enough to resurrect that and made a way of an escape for that, for service in the future again, how much more has He a people? Regardless of who we are, what race, color, creed, or what more, that can dwell together in the unity of God's presence and His blessings, there will be a resurrection someday. Just as sure as there's a resurrection for the flower. Se Ele tem suficiente consideração para ressuscitar isso e prepara uma via de escape para isso, para serviço no futuro novamente, quanto mais tem Ele em relação às pessoas, independente de quem sejamos nós, que raça, cor, credo ou o que for, porquanto podemos habitar juntos na unidade da presença de Deus e sua bênção. Haverá uma ressurreição algum dia, tão certo quanto há uma ressurreição para a flor. We all see that. We all believe that. We all know that these things are all expressions. They are testifying, telling us, knowing a feeling that God wants us to know. Todos vemos isso. Todos cremos nisso. Todos sabemos que todas estas coisas são uma expressão. Elas estão testificando, dizendo-nos, manifestando um sentimento que Deus quer que conheçamos. People who sent these flowers, the friends of our sister who sent these flowers, they're also making known to the family, expressing to them that their feeling of sympathy, of a friend, of a sister, or loved one. They are trying to express, they are expressions, making known, declaring something. As pessoas que enviaram estas flores, os amigos da nossa irmã que enviaram estas flores, eles também estão manifestando à família.
expressando a eles seu sentimento de pêsames de um amigo, de uma irmã ou ente querido. Estão tentando expressar. São expressões manifestando, declarando algo. All these things that we could speak of for hours, the expressions of God to the human race, all these have their part, and they play it well. Every flower, every tree, every sunrise, every sunset, everything plays its part well. Todas estas coisas de que poderíamos falar por horas, as expressões de Deus para com a raça humana, todas estas têm seu papel e o desempenham bem. Cada flor, cada árvore, cada nascer do sol, cada pôr do sol, tudo desempenha bem seu papel. But all of those expressions of God, making known to us and giving us an example that He was going to make a great expression someday, an eternal expression. Mas todas essas expressões de Deus manifestando a nós e dando a nós um exemplo de que Ele vai manifestar uma grande expressão algum dia, uma expressão eterna. Then He sent us His expressed image in the form of His Son. God sent His Son in the expressed image of Himself to declare to the human race what He thought of us. He changed His cast. He become man. He become one of us. Então Ele nos enviou sua imagem expressa na forma de seu Filho. Deus enviou seu Filho na imagem expressa de si mesmo para declarar à raça humana o que Ele pensava quanto a nós. Ele mudou o seu molde. Ele se tornou homem. Ele se tornou um de nós. From God, the eternal Father, from the great Creator who before there was a world filled all space-time, there was not even a meter or a light meter, neither was there an atom or a molecule. He was still God. And He'll always be God. De Deus, o Pai eterno, do grande Criador, o qual, antes que houvesse o mundo, enchia todo o espaço, tempo. Nem ainda havia um metro ou 1 metro-luz, tampouco havia um átomo ou uma molécula. Mesmo assim, Ele era Deus, e Ele sempre será Deus. But the great one who, if you could look up at night and see the stars in the solar system. Some years ago I had the privilege to look through this big scope and where they claimed you could see 120 million years, light space, light meters. And beyond that is still moons and stars and worlds that He controls. Mas o grande, o qual, se você pudesse olhar para cima à noite e ver as estrelas no sistema solar, faz alguns anos tive o privilégio de olhar por um determinado telescópio grande e com o qual afirmam que se poderia enxergar 120 milhões de anos de espaço-luz, metros-luz. E além disso, ainda há luas e estrelas e mundos que Ele controla. And then He was so mindful enough to make an expression to us, knowing that He is so great, yet He came down in the form of a human being to express what He was. E então Ele lembrou-se o bastante, a ponto de se expressar a nós, sabendo que Ele é tão grande. Ainda assim, Ele desceu na forma de um ser humano para expressar o que Ele era. He became a man of sorrow, acquainted with grief. He lived the human life. He had no place to lay His head. He was expressing what God was. Tornou-se homem de dor, experimentado nos trabalhos, viveu uma vida humana. Não teve lugar para reclinar a cabeça. Estava expressando o que Deus era. He healed our sick when we were sick. He raised up the dead to show that He was God's express image. Ele curou nossas enfermidades quando estávamos enfermos. Ele ressuscitou os mortos para mostrar que era a expressa imagem de Deus.
He laid a plan down for us all that where we too could look at these small expressions and see God, then we can look up and see God's great expression and have the assurance then that when these hours come, this is the end of it. Ele traçou um plano para todos nós, para que também pudéssemos olhar para estas pequenas expressões e ver Deus. Então, pudéssemos olhar para cima e ver a grande expressão de Deus e ter a segurança, então, de que quando estes momentos vierem, este não é o fim. I like the expression that our sister in singing said a few moments ago, "This is my sister." I could not sing it this way unless she knew where she was. Eu gosto da expressão que nossa irmã, cantando, disse alguns momentos atrás. Esta é minha irmã. Eu não poderia cantar assim sem que soubesse onde ela está. See, there is a way we know where we are going because the expressed image of God laid down this plan. And He said, whosoever would accept this plan would have eternal life. Está vendo? Há uma maneira de sabermos para onde estamos indo, porque a imagem expressa de Deus traçou este plano. E ele disse que qualquer que aceitasse este plano teria a vida eterna. John 5:24 said, "He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life, and shall not come into the judgment, but has passed from death unto life." João 5,24 disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. The greatest expression of all was Jesus Christ, who made a way for us. He fulfilled and vindicated all the expressions that these flowers and botany life and so forth and the sun and the solar systems has witnessed before His coming that there was coming a just one that would make us firmly believe it because He would be the expressed image of God. A maior expressão de todas foi Jesus Cristo, o qual nos preparou um caminho. Ele cumpriu e vindicou todas as expressões que estas flores e a vida botânica e assim por diante, e o Sol e o Sistema Solar testificaram antes da sua vinda, que viria um justo, que nos faria crer firmemente nisto, porque ele seria a imagem expressa de Deus. And when He came and did what He did, He proved that these expressions was right. He gave vindication to them. Because as the flower raises again, the tree raises again, the sun raises again, so shall the Christian rise again. It has to. Because God, in the express image of a human being, or a human being in the express image of God, proved it by His resurrection. E quando ele veio e fez o que fez, ele provou que estas expressões estavam certas. Ele deu vindicação delas, porque, como uma flor surge novamente, as árvores surgem novamente, o sol surge novamente, assim o cristão ressurgirá. Tem de ressurgir, porque Deus, na imagem expressa de um ser humano, ou um ser humano na imagem expressa de Deus, provou isto por sua ressurreição. Then in there, when the prophets saw these things take place, Job, when he saw all the botany life and so forth, then we who are familiar with the Bible knows that sitting on this heap of ashes in distress, trouble had struck him. His church members had told him that he had secretly sinned. Então, quanto a isso, quando o profeta viu estas coisas acontecerem, Jó, quando ele viu toda a vida botânica e assim por diante, então nós que estamos familiarizados com a Bíblia sabemos disto. Sentado neste monte de cinzas, em aflição, as dificuldades tinham-lhe sobrevindo. Os membros da sua igreja tinham-lhe dito que ele tinha pecado secretamente. Many times it's been said that a person dies prematurely or something that maybe some sin they did something wrong. That isn't the case to a Christian. Muitas vezes se tem dito que uma pessoa morre prematuramente ou algo assim,
que pode ser algum pecado que elas cometeram, que elas fizeram algo errado. Não, esse não é o caso de um cristão. When he saw this great final expression, God making known His plan through Jesus Christ, he cried with a voice when the lightnings flashed and the thunders roared. He said, I know my Redeemer liveth. And at the last days He'll stand upon the earth, and though after the skin worms has destroyed my body, yet in my flesh I'll see God whom I shall see for myself. Quando ele viu esta grande expressão final, Deus manifestando o seu plano através de Jesus Cristo, ele clamou com uma voz. Quando os relâmpagos brilharam e os trovões retumbaram, ele disse, Eu sei que o meu Redentor vive e que nos últimos dias se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. He saw that final expression many hundreds of years ahead, but being a prophet in the vision, he saw the coming of God's great expression. Ele viu essa expressão final muitas centenas de anos adiante. Mas, sendo profeta, na visão ele viu a vinda da grande expressão de Deus. He could look down and see the resurrection of the seeds. He could see the resurrection of the trees and the resurrection of the sun after it had served its time and raised again. Served for a day, raised for another day. Ele podia olhar para baixo e ver a ressurreição das sementes. Ele podia ver a ressurreição das árvores e a ressurreição do sol, depois que ele cumpriu o seu tempo. E ressurgia. Servia por um dia, surgia para outro dia. Flowers for one funeral service, die and resurrect for another funeral service. Everything serving His purpose. Then He saw in the distance the coming of that just one and screamed, I know my Redeemer liveth. As flores para um funeral morrem e ressuscitam para outro funeral, tudo cumprindo o seu propósito. Então ele viu à distância a vinda daquele justo e clamou, Eu sei que o meu Redentor vive. My flesh shall rest in hope, said David, because He'll not suffer His Holy One to see corruption, neither will He leave His soul in hell. He saw that day, that perfect expression of God, what He was going to do. To make known to man that death is not the end of the road. A minha carne repousará segura, disse Davi, porque ele não permitirá que o seu santo veja corrupção. Tampouco deixará sua alma no inferno. Ele viu esse dia, essa perfeita expressão de Deus, o que ele ia fazer para manifestar ao homem que a morte não é o fim do caminho. This is not the end, this is the beginning. It's the end of sorrow. It's the end of time of decision. But it's the beginning of time of joy and reward. It's not the end of everything, it's just the end of the mortal things to begin the immortal things. She has gone to her rest. God rests her soul. Este não é o fim, este é o começo. É o fim da tristeza, é o fim do tempo de decisão, mas é o começo do tempo de alegria e recompensa. Não é o fim de tudo, é só o fim das coisas mortais para começar a coisa imortal. Ela partiu para o seu descanso. Deus descanse sua alma. Now, he cried this great expression because he seen what was going to happen. Now, let us come to this conclusion. We have gathered here today to express or to make known our feelings about a neighbor, about a sister, about a wife, about a mother. Agora ele bradou esta grande expressão porque viu o que ia acontecer. Agora cheguemos a esta conclusão. Nós nos reunimos aqui hoje para expressar ou manifestar nosso sentimento quanto a uma vizinha, quanto a uma irmã, quanto a uma esposa, quanto a uma mãe. That's why we have gathered this afternoon, to make known, to express our feeling, our loss. That's why we are here, to do this. The father is to express the loss of the wife, the children, the mother.
the neighbor, or the sister. É por isso que nos reunimos esta tarde para manifestar, para expressar nosso sentimento, nossa perda. É por isso que estamos aqui para fazer isto. O pai está para expressar a perda da esposa, os filhos, da mãe, da vizinha ou da irmã. We ministers, as I heard them down through the building, giving those wonderful, glorious, comforting comments, clear cut, that what the sister had meant to them and in their congregations. Nós, ministros, como os ouvimos por todo o edifício fazendo esses maravilhosos, gloriosos e confortantes comentários, distintos, o que a irmã significava para eles e na congregação deles. We ministers come this afternoon, of course in our hearts we feel sad too, but we've come to make known an expression of God too, His truth about all of this matter. Nós, ministros, viemos esta tarde, naturalmente no coração também nos sentimos tristes, mas viemos para manifestar uma expressão de Deus também, sua verdade acerca de todo este assunto. We've come to express what God says about it, to comfort the hearts of the people, to let them know as hard as the shock may be, yet it's in the province of Almighty God to do it this way. And it's His plan, and this isn't the end, this is the beginning of a new life. Viemos expressar o que Deus diz sobre isto, para consolar o coração das pessoas, para que elas saibam, tão duro quanto o choque possa ser, todavia está na providência do Deus Todo-Poderoso fazer isto desta maneira, e é seu plano. E este não é o fim, este é o começo de uma nova vida. Then we who God teaches in His Word about these things, we come to give our expression. And how happy I am over this one this afternoon that we all can express the same thing towards the Word of God because she fulfilled it. Então nós, a quem Deus ensina em sua palavra acerca destas coisas, viemos oferecer nossa expressão. E quão contente estou por esta tarde de que todos possamos expressar a mesma coisa para com a palavra de Deus, porque ela a cumpriu. Sister Bell, as we knew her here at the tabernacle, a lovely, sainted, Christian woman. She made her expressions too. She made known her feeling about God. As I heard the obituary read a while ago, even before Brother Jim married her, I suppose, down in Tennessee. She made her decision. She made her expression. So is the testimonies, and as far as I know from that day since, has never ceased to make that expression. A irmã Bell, como a conhecíamos aqui no tabernáculo, uma amável e santa mulher cristã, ela manifestou suas expressões também. Ela manifestou seu sentimento acerca de Deus. Como ouvi o obituário ser lido faz pouco, até mesmo antes do irmão Jim ter se casado com ela, eu suponho, lá no Tennessee, ela tomou sua decisão, ela manifestou sua expressão. Assim são os testemunhos. E que eu saiba, desde aquele dia, ela nunca cessou de manifestar essa expressão. Maybe today's over the quarters of heaven, somewhere yonder, in the eternal realms of glory, walking the streets of God, still expressing it. Beyond these shadows of mortal realms, she still expresses it. Talvez hoje esteja do outro lado dos corredores do céu, em algum lugar, lá nas regiões eternas da glória, caminhando nas ruas de Deus, ainda expressando isso. Além destas sombras da região mortal, ela ainda expressa isso. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?